A paz do Senhor, meus irmãos, lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando aí o livro de Ruth, estamos chegando a uma reta final dessa história tão maravilhosa que nós estamos estudando no decorrer desse trimestre. E a lição de número 4, ela vem falando que Ruth propõe um casamento a Boaz. Então a gente precisa entender como é esse processo em que Ruth ela vai propor um casamento a Boaz. Aí então a nossa orientação aqui é para que você leia esse capítulo, que é o capítulo de número 3 do livro de Ruth, e você sinalize para a sua classe o assunto, o texto áureo, que é o texto de ouro da nossa lição, e a verdade prática. E aí a gente vai ter alguns pontos importantes dessa lição, principalmente aqui no ponto de número 1, onde fala o plano para Ruth. Olha só, Noemi, ela vai traçar um plano para que Ruth possa ter um casamento. Você lembra que quando Noemi queria que as suas noras ficassem na sua cidade de origem, para que elas pudessem casar e ter os seus filhos, ou seja, Noemi não queria ser um impedimento na felicidade futura das suas noras, né? Só que agora ela tem Ruth como sua filha, e como filha ela quer que tenha um futuro próspero, um futuro abençoado. Então é aqui que vai entrar o plano de Noemi para que Ruth possa ter um casamento e gerar os seus filhos. E aí nós temos aqui no ponto número 1 3 subtópicos, onde diz que Noemi vai instruir Ruth para que ela possa ir ao encontro do local onde Boaz vai estar dormindo, e aí vai acontecer aí uma espécie de um ritual. Ela é algo tradicional da época que ela vai fazer para que ela possa se aproximar de Boaz e aí então fazer essa proposta de casamento. No segundo, Ruth vai fazer o pedido de casamento, que está lá no versículo 9, e o tópico 3 diz que Boaz vai elogiar o posicionamento de Ruth. Então olha só, logo na introdução você vai ver que o comentarista ele fala que o terceiro capítulo de Ruth mostra o ponto crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. Olha só, viaje com a gente, e eu quero que você leve os seus alunos a viajar nessa história, porque ela vai ficando assim como se fosse um filme, uma novela, um drama, um suspense. A coisa vai ficando crítica, porque ela pode se decepcionar, como também ela pode ter um sucesso no seu objetivo. Então olha só, no ponto número 1, que Ruth vai instruir, Noemi vai instruir Ruth, eu coloco aqui alguns pontos importantes. Noemi encerra a fase de amargura e se dispõe a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth. Olha só, então Ruth veio acompanhando Noemi desde Moabe a Belém. Então Noemi se sente na obrigação agora de auxiliar Ruth a conseguir um marido, um casamento, e agora ela está em uma nova história da sua vida, né? Ela como mãe, Deus já tirou aquele sentimento de perda, de amargura, de angústia, de luto, por conta da ação de Ruth em trabalhar e trazer o sustento para sua casa, de Deus estar direcionando Ruth no caminho certo desse sucesso. Então agora Noemi ela se coloca numa posição de pai e de mãe de Ruth, né? De orientar, chama ela de filha. Então existe aí uma mudança muito maravilhosa. Outra coisa que eu anoto aqui é que ela estava respeitando uma norma e um costume familiar de antigamente, tá certo? Então o levirato, que era uma lei da época, estava sendo agora no livro de Ruth sendo colocado em prática, tá? Então era uma lei para que os casamentos nos quais o marido falecia sem deixar herdeiro. Então o marido de Ruth, que faleceu, não deixou nenhum herdeiro, então
existia uma lei na época, que era a lei do levirato. Guarde isso, anote, busque informação sobre essa palavra para que você possa transmitir isso para a sua classe. E aí, no tópico 2, Ruth faz um pedido de casamento. Ela vai para o local, aonde Boaz está deitado, dormindo. Boaz tinha um hábito de fazer uma ronda noturna na sua plantação, e ele se recolhia por ali. Então Noemi orientou Ruth para que ela pudesse ir para esse lugar e se deitar no lugar e ao lado de Boaz, para que ela pudesse ter esse encontro, e ela ia propor esse casamento. Então olha só, é muito importante aqui nesse ponto a gente verificar a posição que Ruth se deitou ao lado de Boaz. Ele usa aqui um termo no nosso comentário, que foi na direção perpendicular. Que posição é essa? A posição reta. Veja como o livro, além dele ser histórico, ele vai nos levar a um conhecimento geométrico, Ela se deitou em uma forma reta ao lado de Boaz, que quando ele se acordou, ele perguntou: quem é você? E aí ela se apresentou, se identificou e disse: eu sou Ruth, a tua serva, E aí é quando ela faz a proposta de casamento através de um costume, de um ritual. Qual foi o costume? Foi quando ela disse aqui, você vai ler esse texto, que quando ele diz assim: quem és tu? Ela responde: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Olha só, ela apresenta a posição de resgatador que Boaz tinha que assumir, porque ele era um parente próximo de Elimeleque e dos filhos de Elimeleque. Só que Boaz, ele respeitava a posição de resgatador, porém havia ainda um resgatador mais velho do que ele. Então Boaz só poderia assumir Ruth em casamento se caso o seu resgatador mais velho que Boaz rejeitasse a proposta, Aí lá no finalzinho do comentário você vai ver que, utilizando uma expressão para pedir em casamento, Ruth solicita que Boaz estendesse o seu manto sobre ela. Então olha só, é importante você entender esse ritual para que possa haver um esclarecimento melhor sobre esse pedido de casamento. Aí no subtópico número 2, Boaz, ele elogia Ruth. Por quê? Porque ele percebeu que Ruth, ela não tinha um interesse financeiro, ela não tinha um interesse como das outras mulheres, de assumir um status naquela sociedade. Apenas Ruth queria dar sequência na genealogia do seu marido e da sua sogra, Então Boaz elogiou muito Ruth. Aí lá no finalzinho desse subtópico, você vai ver que ele admirou também a sua decisão de escolhê-lo para casar-se e não ter preferido um homem jovem com quem ela teria maior possibilidade de ter filhos. Por certo, Ruth conheceu o homem de bom caráter e sabia que Boaz daria proteção a Noemi e a ela também. Então olha só, por que Boaz ele elogiou Ruth? Porque ela demonstrou ser uma boa filha, uma boa nora. Ela não escolheu se casar com uma pessoa mais jovem, ela escolheu Boaz, que era de uma idade até bem mais avançada do que ela, mas ela escolheu porque ela viu caráter, ela viu personalidade na vida de Boaz. Então esse primeiro tópico aqui é importante para que você possa ter conhecimento sobre essa lei do levirato, a forma como Ruth pediu Boaz em casamento e também a questão do interesse dela como mulher, escolher uma pessoa que tenha caráter e personalidade de Deus, alguém que poderia garantir proteção não somente a ela, mas também a sua sogra, tá bom? Então guarde esse primeiro tópico da sua lição e vamos aguardar o nosso segundo, que nós vamos falar sobre Boaz como o remidor de Ruth e também de Noemi. Aguarde aí o segundo tópico da nossa lição.